Gente, bom sábado para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo esse novo e vendo, esse novo vídeo do Virando as Páginas. Eu queria trazer, antes de conversar um pouquinho sobre esta obra aqui, O Chamado do Cuco, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas rápidas. Uma é uma informação, a coisa lá do Facebook tá ruim mesmo. É um problema do Facebook, não é um problema do Virando as Páginas. Então eu não estou mais esperando qualquer coisa deles. Eu coloquei para resolver essa situação, ou pelo menos diminuir essa situação, eu continuo lá no Instagram. Eu convido você para estar indo lá no Instagram, a gente faz umas trocas legais por lá. E eu também estou indo para a plataforma social MeWe, que é justamente uma plataforma diferente do Facebook, sem interesses lucrativos, sem ter dinheiro por trás disso, onde o algoritmo é alguma coisa mais consciente, é mais humana, talvez seja inclusive mais honesta. É isso mesmo que eu estou falando. Com certeza é bem mais honesto do que o algoritmo do Facebook e quem comanda o Facebook. Não dá para falar outra coisa, não dá para pensar outra coisa com relação a essa instituição que acaba vetando uma página de literatura, e o que eu mais vejo são páginas de violência, páginas de armas, páginas de morte, mas tá tudo bem. Para o Facebook isso é legal, literatura é violência e pornografia, então nós estamos também indo para o MeWe. Se o Facebook der um passo atrás, eu sou uma pulguinha de nada, então eu acredito que nunca dará esse tal passo atrás. A gente fica por lá por respeito a quem estava lá, eram quase 14 mil pessoas, gente? Então é chato, mas eu estou indo para o MeWe, eu vou colocar o link do MeWe dentro das descrições do vídeo. Uma outra situação que eu quero passar para vocês é uma dica. Essa semana teve um bate-papo lá no Instagram acerca de como ler um livro sem ter nenhum problema de desatenção, situações relacionadas a foco naquilo que você está lendo, e alguns diziam que gostavam de música ao lado da leitura, outros diziam que não. Bom, eu estou passando para vocês três páginas no YouTube, 3 canais no YouTube, dos quais eu não tenho nenhuma ligação, não recebo nada deles e que eu uso muitas vezes para fazer as minhas leituras. Eu vou passar para vocês quais são. O primeiro é o Coffee Shop Ambience. Todos esses 3 têm ambientes visuais interessantíssimos. Poxa, mas eu estou lendo o livro, para que eu vou ficar vendo ambientes digitais, vendo fotografias ou então imagens ou quadros interessantes, bonitos? O fato é de que eu acabei gostando também, em alguns momentos, além de ler com eles, apenas ouvi-los, e me ligo muito mesmo em cada imagem que eles nos colocam. O Coffee Shop Ambience, ele traz uma diversidade de situações musicais, de tipos musicais, de modelos musicais. Hip hop, ele vai trazer jazz e traz também pra gente aquela bossa nova gostosa, quando de vez em quando utilizam de músicas populares já conhecidas e trazem para um instrumental muito legal, te acalma na leitura, eu gosto muito. O outro é o Chill Hop Radio Music, Radio Music. O Chill Hop é aquele do Guaxinim, não sei se vocês já viram, tem a animação do Guaxinim, às vezes ele tá com fone, e também já um pouquinho diferente do Coffee Shop, ele não tá só se submetendo às questões musicais já conhecidas, ele trabalha também música no campo da eletrônica, mas que também são músicas altamente gostosas de ler e que nos fixam. Eu pelo menos consigo me fixar nas leituras ouvindo esses 2 canais. O terceiro é o Chile Call, é aquele da mocinha, não sei se vocês já viram que eu já vi gravações deles de 17 horas, 42 horas, em que conforme você vai acompanhando a música, dependendo do horário em que você se linkou a ela, você também vai ver que o tempo dela vai passando igual ao seu, e é muito interessante essa perspectiva que eles nos trouxeram, e também as músicas são excelentes. Por que eu estou falando isso? É porque existem algumas condições, algumas questões que fazem com que eu, pelo menos, consiga ler com mais tranquilidade. Existem pessoas que leem com ansiedade. Eu sou um cara que busco, através da leitura, eliminar também essas questões, por exemplo, da ansiedade. Vocês não têm noção como eu, às vezes, me perco aqui falando
com vocês no canal, eu tenho que voltar a lembrar o que eu estava falando, retornar para eu não perder o sintonia da conversa com vocês, e muitas vezes isso está ligado a uma certa ansiedade que eu tenho e que eu estou vencendo, e que a leitura me ajudou demais, tá certo? Então vai, primeiro, estamos lá no MeWe, chega lá com a gente. Tá pouquinha gente ainda porque é uma plataforma pouco conhecida no Brasil, já bem conhecida nos Estados Unidos, e que está se colocando justamente como alguma coisa, não no sentido de oposição ao Facebook. O Facebook não merece oposição nenhuma. O Facebook apenas precisa ter opções e deixar claro para vocês: cuidado com as redes sociais e com os seus grandes ditadores eletrônicos, seus ditadores digitais. Cuidado com algumas plataformas. Eu não tenho muito problema, aliás, eu não tenho problema, graças a Deus, com o YouTube. Quando o YouTube percebe que talvez eu esteja saindo um pouco das suas regras, ele me adverte. Eu nunca recebi nenhuma advertência do YouTube. O máximo que eu recebi deles foi um toque, sabe? Nem admoestação, nada disso. Olha, isso aconteceu assim, sim, mas não vai atrapalhar nada no seu vídeo, somente você não vai ser monetizado nisso aqui, tá ok? Então, se eu quiser mudar, eu mudo. Se eu quiser fazer o canal naquele vídeo sem ele ser monetizado, para mim também tá tudo bem, que não é o meu interesse. Claro que a monetização ajuda o canal, né? Mas não é esse o meu interesse principal. O meu interesse é justamente ser mais uma rede, ser mais um canal da gente poder estar conversando sobre literaturas e coisas do gênero. Tá ok, gente? Tá? Minha solidariedade toda aos nossos irmãos manauaras, nossos irmãos amazonenses. Torcendo demais que todo esse processo acabe, que nós tenhamos dizimado e resolvido as questões concernentes ao coronavírus. Vamos continuar atentos, vamos continuar respeitando as pessoas, vamos continuar produtivos, sim, mas sabendo os limites da nossa produção, do nosso lazer, daquilo que nós precisamos fazer, porque tem gente ainda morrendo, né? A gente não pode esquecer isso. E quando se trata de morte, para mim, número é o que menos interessa. O que me interessa são as dores. Eu não estou colocando o Brasil numa disputa de quem morreu mais ou quem morreu menos no mundo todo. Eu estou apenas preocupado com meus irmãos brasileiros, e eu acho que isso falta na nossa sociedade. Que nós cada vez sejamos definitivamente brasileiros. Esta é uma situação da qual eu vou conversar nas próximas obras que tragam pra gente uma orientação do que é ser brasileiro. É muito difícil, eu vejo que é muito difícil para a população brasileira ser brasileiro. E ser brasileiro não é uma coisa voltada ao futebol, ao samba ou à cultura apenas. E também não é aquela coisa do nacionalismo, do ufanismo. É você se sentir parte de um grupo de pessoas, de um movimento, de uma população, de uma nação, para a gente fazer esse país rodar. Nós precisamos amadurecer, o Brasil precisa deixar de ser adolescente. Não estou falando de governo nenhum, seja qual for o governo, tá certo? Bom, tá na minha mão uma obra que vocês já devem ter conhecido, porque ela foi lançada em 2013 ela foi lançada. Eu tenho ela em mãos aqui, que é o chamado do Cuco, do Robert Galbraith. Para quem não conhece Robert Galbraith, ele é nada mais nada menos que a J.K. Rowling, é um pseudônimo da J.K. Rowling que ela acabou utilizando, e na época causou um maior frisson nos leitores potterianos, pessoal da galera do Harry Potter que gostava da J.K. Rowling. Depois ela causou algumas confusões por conta de algumas opiniões dela, que devem ser respeitadas e contestadas, cada um dentro do seu processo crítico. Eu acho que dentro da literatura nós podemos fazer isso, mas com efetivo respeito. E eu gostei muito do chamado do Cuco. Eu não vou dizer o que significa Cuco Collins. Eu não vou dizer o que quer dizer o Cuco, porque senão eu estrago a condição principal da obra. Para quem não conhece esse livro, ele foi lançado então pela J.K. Rowling. Depois dele nós tivemos mais outros 3 livros falando sobre o Cormoran Strike, que é o detetive, parece mais uma tartaruga ninja em matéria de tamanho.
um perneta, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Eu tenho os 4 livros que ela escreveu sobre a história do detetive Cormoran Strike. Então, o primeiro chamado Cuco, o segundo Bicho da Seda, que muito deve dizer alguma coisa sobre a vida propriamente do nosso querido Cormoran Strike. E mais à frente você tem o Vocação do Mal e o Blanco Letal. Eu tenho todos eles aqui dentro. Lembrando que a J.K. Rowling também fez um, aí já com o seu próprio nome, chamado Morte Súbita. A J.K. Rowling, ela se lançou, foi mais reconhecidamente aplaudida, né? Entendida pelo público através daquelas obras infanto-juvenis, ou eu diria mais juvenis mesmo, da saga do Harry Potter, da qual eu gostei demais de todos os livros. Apenas com uma questão clara, eu achei que as edições iniciais das obras do Senhor dos Anéis, olha com o Senhor dos Anéis na cabeça, do Harry Potter, elas foram muito mal impressas. A capa era linda, mas as impressões, às vezes a sensação que eu tinha é que eu estava lendo páginas xerocadas. Então depois eles melhoraram. Hoje você tem vários books aí promocionais, books de aniversário, às vezes com um preço meio salgado. Tem um da própria Amazon, feito pela Amazon, participado só da Amazon mesmo, específico dela, que você pode procurar. Tem muito da época, vi os filmes, vi os livros, revejo os filmes. A minha filha mais nova, a Joana, se amarra em cada um deles, sabe o nome de todos, o que eles fazem, o que eles vão fazer. E quando eu olho a questão do Robert Galbraith, na verdade a J.K. Rowling escrevendo chamado Cuco, não fica muito difícil de entender ou de perceber aquelas questões anteriores do Harry Potter inseridas aqui. Mas como? Eu não estou falando de feitiçaria, eu não estou falando de mágica, eu não estou falando de Hogwarts, eu estou falando sobre o contexto do ser detetive. Se você parar para pensar, o trio lá, o Harry Potter, a Hermione, né? Eles fazem parte, os principais personagens da saga Harry Potter, eles fazem parte definitivamente de um contexto do qual eles também são, alguns deles têm atitudes de detetives. Eles estão detetives dentro de um mundo de bruxaria, um mundo de feitiçaria, um mundo paralelo ao nosso. Então eu percebi muito claramente que a J.K. Rowling não teria muita dificuldade de escrever qualquer coisa com relação a livros detetivescos a partir do momento que ela tenha escrito o Harry Potter e toda a sua saga, porque o Harry Potter é, acima de tudo, alguém que tem que descobrir coisas, tem que investigar situações, perceber alguns riscos em algumas pessoas, ver suspeitos, outros nem tanto, não é? Então você tem esta, digamos, uma certa herança literária que a J.K. Rowling nos entregou. Quando eu parei para ver o livro, ele está muito ligado àquilo que a gente chama do whodunit, que é justamente esses livros detetivescos quando alguém é assassinado, ou pelo menos parece ter sido assassinado, e você tem que descobrir quem matou a pessoa. Então, o contexto da obra da Rowling nesse primeiro livro está muito ligado no whodunit. Quem fez isso? Por que eu estou falando isso, gente? Porque existem várias formas de você tratar livros detetivescos. Por exemplo, me atrapalhou um pouco a leitura do chamado Cuco por conta do Zafón. Como eu li de uma vez só aqueles 4 livros na maratona Zafón do Cemitério dos Livros Esquecidos, eu acabei tendo muito da influência dele, porque eu adorei a forma como o Zafón tracejou toda a sua trama, e o Zafón fazia algumas coisas que eu não percebi tão claramente na J.K. Rowling, não desmerecendo a obra dela, muito pelo contrário, mas o Zafón trazia mais detalhes dentro de uma gama de assuntos paralelos ao assunto principal, que eram os casos lá da família Saint-Péray, do Fermin, etc, etc, etc. Mas por outro lado, a noção que a Rowling traz é uma noção também muito parecida às construções da Agatha Christie. A Agatha Christie me pareceu muito em alguns momentos uma linha muito próxima aos escritos da Agatha Christie. Por quê? Porque você pode usar também de outra forma livros detetivescos. Tem um aqui que é do Jô Soares, eu já falei sobre ele, vou colocar aqui no canal, As Esganadas do Jô Soares. Esse aqui é uma espécie de whodunit. Whodunit e whydunit. Whydunit é por que fez isso e como fez isso.
No caso, o Why Do It, porque fez isso, ele cabe tanto nessa situação do Who Do It, quem fez, ou na situação do How Do It, porque, como fez, né? Agora, o porquê fez, ele está encaixado nesses outros processos, porque dentro de questões dedutivas e indutivas, os seus detetives que estiverem trabalhando, os personagens detetives, que sejam quais eles forem, Sherlock Holmes, Poirot, a Mr. Maple, o Padre Brown e os próprios, digamos, detetives que o Jô Soares nos traz, eles vão ter que trabalhar sobre essas questões todas que eu falei, sobre todas essas estratégias para identificar o que aconteceu dentro desses casos. No caso das esganadas, o How Do It acontece por quê? Neste caso aqui eu tenho que saber, eu vou ler para saber quem matou. E ficou quase um How Do It, porque eu já lá um pouquinho antes da metade do livro já me identifiquei mais ou menos do que poderia acontecer e que no final bateu. Não sou nenhum gênio, mas nesse momento aqui deu certo. No livro As Esganadas do Jô Soares tem uma outra situação, ele já diz quem matou. Então você já sabe no primeiro capítulo quem é o criminoso, quem é o assassino, quem é o serial killer, seja lá o que for. Esse livro aqui inclusive foi muito engraçado. Então o que o Jô Soares vai nos trazer é a fixação dentro desta trama para saber quando esse cara vai ser preso, como ele vai ser preso, quem vai descobri-lo e como vai descobri-lo, e aí você vai entendendo toda a sistematização, as estratégias e as formas como o cidadão aqui dos As Esganadas vai se utilizar. Bom, falando um pouquinho sobre o chamado do Cuco, ele chamado Cuco Collins, ele teve uma edição na BBC, no canal BBC One, a série Strike. Também teve na própria BBC One uma outra série que foi o da Morte Súbita, né? Então a gente começa vendo o livro e tem todos os contextos de um encontro atípico entre a Robin Elliott, que vai ser uma espécie de secretária do Cormoran Strike. Esse Cormoran Strike vai trabalhar sobre essas questões que eu estou falando, Who Do It, né? O processo todo se inicia a partir do suicídio de uma modelo, Lula Land, onde a polícia, as pessoas que estão mais próximas do caso, acabam por entender que ali houve apenas um suicídio desta modelo. E aí, nesse sentido todo, chega o seu irmão, um irmão adotivo, né, o John Bristol, que vai até o Cormoran Strike. O Cormoran Strike é alguém muito atípico nos contextos detetivistas. Primeiro, ele é um cara que perdeu a perna na guerra no Afeganistão, ao mesmo tempo ele é um cara totalmente dilacerado dentro do seu relacionamento. O seu pai é um roqueiro inveterado, conhecido por todo mundo, pai de vários filhos, marido de várias mulheres, teve casos em tudo quanto é lugar, e o Cormoran tem aquele meio que aquela sensação dele de se encaixar na vida. E a Robin vai fazer um par muito interessante com ele, porque ela vai ajudá-lo para descobrir a possibilidade de que a Lula não tenha se matado. A Lula é irmã adotiva do John Bristol, ela é uma menina, ela é uma mulata linda, bonita, mas que acabou a princípio se jogando de um roster de primeira, de 5 estrelas em Londres. É engraçado porque a crise que se dá ali é uma crise voltada no mundo popstar, no mundo das celebridades, e aí você vai ter rappers, você vai ter empresários, você vai ter outras modelos, todas elas sendo investigadas pelo Cormoran Strike, inclusive sendo auxiliado por um braço policial. O que traz para mim sobre uma situação assim bastante interessante é logo de cara, e aí dando força à ideia do John Bristol, você tem numa das câmeras uma saída de uma pessoa coberta com capuz, com casaco, não podendo ser percebida um pouquinho depois, um pouquinho antes e um pouquinho depois daquilo que seria o suicídio, né? O momento do suicídio da Lula. Então ele vai precisar trabalhar todos os percalços para tentar descobrir de forma
dedutiva. Ele vai trazer de um absoluto, um contexto absoluto, alguém morreu, depois alguém me disse que essa menina morreu, não por ter se suicidado, e sim por ter sido assassinada. Então, primeiro, eu vou ter que comprovar que ela foi assassinada. Em segundo movimento, após comprovar o assassinato da Lula Landry, eu vou ter que descobrir quem a matou. Então ele vai viajar por vários cenários, com personagens dos mais diversos, e é óbvio que dentro dessa camada, digamos, de elite artística, dentro de um enredo da Londres, da epopeia artística de Londres, vai rolar as questões de drogas, prostituição, etc, 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 que a J.K. Rowling no corpo do Robert Galbraith traz pra gente com muito vigor. Eu, muito sinceramente, eu acabei chegando definitivamente a gostar do livro lá no momento onde a Rowling vai começar a investigar a situação ao lado do Cormoran, né? Ela vai começar a ajudá-lo quando ela está numa loja de roupas com ele, tentando investigar através das pretensas vendedoras da Lula Landry. Ela vai começar a fazer algumas questões e vai começar a retirar situações muito importantes que vão ajudar muito no desvendar do mistério. Até então a Lula Landry, ela tem problemas sérios de bipolaridade, tinha tentado suicídio, ela queria reconhecer, ou pelo menos conhecer, a sua mãe natural, que também é uma mulher com cabeça louca, com problemas sérios de família, um tio desconfiado, um irmão que era muito apegado a ela, uma mãe que também tinha uma mãe adotiva que tinha uma certa crise de existência para com ela mesma no campo dos relacionamentos. Ou seja, tá ali um quebra-cabeça jogado na mesa, do qual então o Cormoran vai ter que elucidar. O que eu posso falar sobre o livro propriamente dito? Primeiro, quem já leu o Harry Potter, como eu disse, vai conseguir determinar definitivamente uma linha de conduta de leitura, né? Você vai conseguir não se cansar. Eu já vi algumas pessoas, e eu entendo quando elas dizem que se cansaram em algum momento dessa obra da Rocco, as edições. Nessa aqui você acertou, hein? Nessa aqui você acertou bem, tá bonita as edições, né? Tá diferente um pouquinho do que aconteceu com o Harry Potter, mas as pessoas se sentiram um pouco cansadas para ler o livro. Eu dei uma lidinha no livro no original em inglês. Por incrível que pareça, a leitura em inglês ela é mais leve, ela é mais rápida, ela é mais, digamos assim, gostosa, mas nada que, na minha visão, atrapalhe o gostar da obra em si. Só que ele é um livro bem... ele é um livro etapista, né? Ele vai ser, cada vez que você, de capítulo para capítulo, você vai subindo, a trama vai começando a ficar mais densa e você acaba começando a ficar mais interessado até que você fecha o livro. Como sempre, alguns terão surpresas na obra, eu não tive. Se você já leu esse livro, já tem um monte de tempo, está dentro daqueles causos meus de ter livros na estante. Se você já leu o livro, você sabe do que eu estou falando, e eu acho muito interessante que você que não tenha lido possa tê-lo nas mãos. É uma obra muito legal, e mais, você tem outros 3 livros para que você possa saborear mais sobre o nosso detetive, o Cormoran Strike. A série na BBC One, o nome é Strike, tá? Você vai ter essa série sob o nome Strike. Não vi ainda, não sei onde tem passado. Eu acho que na TV Cultura, se eu não estou enganado, eu conseguia ver também na mesma BBC a série do Padre Brown. Padre Brown é espetacular. Existem 2, né? O Jô Soares faz isso com muita classe. Para quem tem espírito tupiniquim, de baixa estima, vai começar assim: vai comparar o Jô Soares com os outros autores? É claro que eu vou comparar o Jô Soares com os outros autores. É claro que eu vou comparar positivamente o Jô Soares com os outros autores. Eu leio o Jô Soares, eu morro de rir dentro das tramas que ele escreveu nesses 4 livros detetivescos que ele fez. E o Padre Brown, que é do Chesterton, ele tem aquela coisa da alma sarcástica do Chesterton, de
de analisar o ser, em que muitas das vezes me fez rir, e ele tinha uma série na BBC mais antiga e você consegue ter esta série procurando no YouTube. Teve gente colocando lá, não sei como é que isso tá lá até hoje dentro do YouTube, mas eu proponho a você dar uma olhadinha. Quem não conhece o Paddy Brown, um dos detetives mais interessantes lá de cima da Inglaterra, da Grã-Bretanha, você vai gostar dessa figura. Já o Sherlock Holmes, ele é mais soturno, né? Sherlock Holmes é alguém mais soturno, muito mais dedutivo, por exemplo, do que a Miss Marple. A Miss Marple trabalha muito com a sua experiência e as suas induções dentro dos campos, até porque ela é uma senhora, ela não é uma detetive. O Sherlock Holmes, ele já tem uma outra dimensão, né? E ele nunca falou nada com relação ao Watson, né? Como é que eles falam mesmo? Ah, esqueci agora. Elementar, meu caro Watson, né? Isso não vi em nenhum livro do Sir Conan Doyle. Ele já é um cara mais soturno. O Poirot, ele é meio termo, né? É aquele cara meio panzinão, meio bufão francês, mas que acaba chegando dentro do objetivo, sempre descobrindo objetivos. Por exemplo, quem viu o Assassinato do Orient Express, quem lê pela primeira vez fica muito surpreso pela criatividade da Agatha Christie em transformar toda aquela trama numa surpresa grandiosa. Como eu descreveria o Cormoran Strike? O Cormoran Strike é aquele militar decepcionado que de repente se redescobre dentro de uma trama, que não tem uma perna por conta da sua estada como oficial, inclusive um oficial investigador nos campos de guerra lá no Afeganistão, e que ele é um cara muito mais troncudo, diria eu até muito arrogante, diria eu um ogro, mas que vai resolver de forma maravilhosa este livro, este romance, esta trama. Proponho a você, veja esse livro, Robert Galbraith, J.K. Rowling, Chamado do Cuckoo's Calling, vale muito a pena. Queria pedir a vocês duas coisas. Primeiro, por favor, se inscreva no canal. Segundo, mete o dedo no sininho. Terceiro, curte o nosso canal, que é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai continuar fazendo. Não estamos aqui em nenhuma corrida, até porque eu não posso querer correr contra ou a favor ou ao lado de ninguém. Nós estamos fazendo só esta corrente literária muito legal. No mais, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até semana que vem, possivelmente com esse livro aqui, que não está aqui, está aqui. Possivelmente, se der certo, se tudo der certo, nós estaremos falando sobre Escravidão, do Laurentino Gomes. Talvez no próximo vídeo, se não até o final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro. Antes disso, se eu não trouxer esse, eu vou trazer outras obras para você. Fica lá a surpresa. Um grande abraço. Até mais, gente.